Seu dinheiro não está trabalhando. Ele é sangrado em silêncio por taxas, inflação e decisões que parecem inocentes até se transformarem em desastre. E é exatamente isso que vou desmontar para você minuto a minuto. Imagine entrar no site da sua corretora amanhã e descobrir que grande parte do que você acreditava ser lucro evaporou antes mesmo de aparecer no extrato. Não é azar, é sistema. Neste vídeo eu vou puxar a cortina e mostrar com contas claras, exemplos fáceis de entender e histórias reais o caminho que cada centavo percorre quando você investe, quem lucra com ele, quais armadilhas corroem seu rendimento. O mais importante, como você recupera o poder de compra e transforma números nominais em ganho real para a sua vida. Se você já sentiu aquele aperto ao checar o saldo depois de um período de mercado em alta e perceber que a sensação de prosperidade não bate com os números, se já teve dúvidas sobre por que a rentabilidade do seu investimento parece menor do que a prometida nos vídeos e anúncios, ou se já se arrependeu de ter vendido na hora errada por pânico, esse vídeo foi feito para você. Fica até o final porque eu não vou apenas apontar o problema, eu vou entregar regras práticas, contas que você poderá refazer na sua calculadora e um checklist simples para começar a cortar as maiores sangrias no seu patrimônio já esta semana. Quando você clicar para investir, a primeira ilusão aparece. O preço que você vê não é sempre o preço que você recebe. E entre o momento em que decide comprar e o momento em que a operação é efetivada, existe um universo de microcustos invisíveis que vão desde o spread entre compra e venda e o slipagem causado pela velocidade do mercado, até taxas explícitas cobradas pela corretora e taxas diluídas por fundos e ETFs. Portanto, antes de qualquer romance com gráficos, entenda que o ponto de partida do seu ganho já nasce descontado, e é por isso que eu vou mostrar um exemplo concreto. Imagine R$10.000 aplicados por 10 anos com um retorno bruto anual de 10%. Sem custo algum, esse montante evoluiria para aproximadamente R$25.937,42, mas se apenas um ponto percentual desse retorno for sugado em taxas. Ou seja, se o retorno líquido cair para 9% ao ano, o saldo ao final da mesma década será por volta de R$23.673,64, uma diferença real de cerca de R$2.263,79 que nasceu só porque você aceitou 1% de custos a mais. Essa matemática simples é a razão pela qual a mesma disciplina de investimento produz resultados tão diferentes dependendo da arquitetura de custos que você escolhe sem perceber. Ainda que as taxas corroam, a inflação é a outra tesoura silenciosa que reduz o poder de compra. Pensar em um rendimento nominal de 9% por ano pode soar excelente até que você compare com uma inflação de, por exemplo, 4% ao ano, e veja que o ganho real, isto é, o aumento do seu poder de compra, fica em torno de 4,81% ao ano. O cálculo é técnico, mas a mensagem é prática. Não caia na sedução de percentuais brutos. Sempre pergunte quanto daquele percentual vai sobrar depois das taxas e quanto de fato ajusta o que você pode comprar com o seu dinheiro daqui a um ano, daqui a 5 ou daqui a 10. Os riscos que rondam o seu capital não são apenas os grandes crashs que a mídia adora cobrir com chamadas alarmistas. Existem riscos de liquidez que fazem você vender em condições piores simplesmente por não haver compradores no livro de ofertas. Riscos operacionais que podem travar plataformas no pior momento e riscos comportamentais que transformam raciocínio em emoção e emoção em prejuízo. Então, entender onde dinheiro fica registrado, custódia, registro e posse, e como o mercado executa. Sua ordem é tão relevante quanto escolher o ativo, porque executar mal reduz o retorno antes mesmo dos cálculos de longo prazo. Além disso, existe um detalhe que a maioria dos iniciantes ignora: o poder do reinvestimento. Dividendos e juros podem parecer só uma pequena bonificação no extrato, mas, quando reinvestido de forma sistemática, eles aceleram o compounding de maneira exponencial. O problema é que muitas pessoas recebem proventos e deixam o dinheiro parado, eliminando exatamente a vantagem que o tempo poderia oferecer. O segredo não é caçar apenas ativos com altos rendimentos imediatos. É alinhar estratégia, disciplina e execução para que cada pagamento volte à dinâmica do crescimento composto. Para tornar tudo menos abstrato, deixe-me mostrar dois personagens que representam caminhos opostos: João e Maria. João investiu R$10.000 e não questionou as taxas. Aceitou uma estrutura com custos anuais líquidos que consumiram cerca de 2 pontos percentuais do retorno esperado. Maria, com a mesma quantia inicial e o mesmo horizonte,
Escolher uma corretora e produtos com custos muito menores, de aproximadamente 0,5 ponto percentual por ano, e reinvestiu todos os proventos. Mantidas as demais condições e assumindo um retorno bruto de 10% ao ano, o patrimônio de João, ao cabo de 10 anos, estaria em torno de R$ 21.589,25, enquanto Maria chegaria a algo como R$ 24.782,28. A diferença, de aproximadamente R$ 3.193,03, não é mágica nem sorte, é simplesmente o efeito combinado de custos mais baixos e disciplina no reinvestimento, e mostra que escolhas aparentemente pequenas tomadas no início geram desfechos dramaticamente diferentes quando o tempo faz seu trabalho. Slipagem, spreads e corretagem atuam imediatamente, enquanto inflação e custos de administração corroem no médio e longo prazo. Por isso, na prática, o que acontece com seu dinheiro quando você investe em uma soma de eventos? Parte se transforma em ganho real, outra parte é convertida em taxa para intermediários. Uma fração é desviada pelas perdas decorrentes de execução ruim e uma fatia é corroída pela inflação até que você consiga extrair o que realmente interessa, poder de compra e liberdade para fazer escolhas. Saber exatamente quais são essas fatias e como elas se comportam em cenários diferentes é a diferença entre ficar preso na sensação de falta de sorte e construir um patrimônio efetivo que de fato pague suas contas e realize objetivos. Agora, vamos falar de ações práticas que você pode aplicar ainda hoje, sem promessas vazias nem fórmulas mirabolantes. Revise as taxas nominais e as taxas efetivas da sua corretora. Pergunte sobre spreads médios e execução. Compare o impacto de diferentes estruturas de custos no seu horizonte de investimento. E experimente refazer as contas do seu plano com 2 ou 3 cenários de taxa diferentes para entender o que a diferença de 1 ou 2 pontos percentuais representa no seu tempo. Pequenas decisões repetidas diariamente ou anualmente geram rugas profundas no resultado final, e a transformação vem exatamente de trabalhar essas pequenas decisões até torná-las rotinas automáticas. Às vezes a melhor vantagem não vem de descobrir o ativo mais quente do momento, mas sim de aprender a não doar retorno a quem não merece. Cortar 1% a 2% de custos recorrentes. Na maioria das carteiras, a intervenção mais poderosa que você pode fazer para acelerar o crescimento do seu patrimônio sem aumentar risco desnecessário. E eu deixei um checklist prático com as principais sangrias que você precisa olhar com lupa. Está no link da descrição e no comentário fixado para quem quiser usar. Agora mesmo, porque a informação só vira diferença quando vira hábito e execução. Você não precisa transformar conhecimento em paralisia. Comece pequeno. Escolha uma conta. Identifique uma taxa que você nunca questionou. Faça a conta com seu próprio número e veja qual será o resultado daqui a 5 ou 10 anos caso ela seja reduzida. Compartilhe aqui nos comentários qual taxa te pegou de surpresa quando você a descobriu e descreve uma mudança simples que você vai aplicar esta semana para cortar custos, porque eu vou entrar nos comentários e responder alguns casos com orientações práticas, possíveis caminhos imediatos. Se você quiser o passo a passo pronto para aplicar, o checklist na descrição contém exatamente isso. O que revisar na corretora, como simular cenários e quais atitudes simples já fazem diferença real. Se algo deste vídeo abriu seus olhos, você sente que parte do seu patrimônio estava sendo devorado por decisões que poderiam ter sido evitadas, deixe o like para que mais gente encontre essa informação e se inscreve para receber os próximos conteúdos feitos para quem quer fazer dinheiro render de verdade e não apenas ver números bonitos em gráficos. Ativa as notificações porque o próximo conteúdo que eu vou liberar mergulha em formas concretas de reduzir 1% a 2% de custos recorrentes sem mexer em sua estratégia de risco. Se você realmente quer acelerar essa mudança, começa agora. Baixe o checklist no link da descrição. Aplica uma das medidas simples que eu propus e volta aqui para me contar o resultado, porque conhecimento sem ação é só entretenimento e mudança real exige aplicação.